Nós vamos, então, abrir a palavra de Deus. Eu queria convidá-los a abrir a Escritura no livro de Tiago, capítulo 2. E nós vamos do verso 14 ao verso 26, nos debruçar sobre o que Tiago nos ensina quanto à relação entre fé e obras. É um tema, entendo eu, da mais alta importância, sempre foi e continua sendo. E agora ainda mais por conta da reforma protestante, quando os protestantes colocam muita ênfase na fé e talvez coloquem pouca ênfase nas obras, quando as duas coisas andam juntas, de acordo com a palavra de Deus. Tiago, capítulo 2, de 14 a 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. E com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o nosso Deus nos auxilie na compreensão da sua palavra. Ó Deus, sem a ajuda do Teu Espírito Santo, nós não podemos compreender o significado destas palavras que foram escritas há tanto tempo, debaixo de inspiração divina. Pedimos, portanto, que conduzas o nosso coração ao entendimento correto da Tua palavra e, mais do que isso, que o Senhor incline a nossa vontade e o nosso querer a obedecer aquilo que está revelado aqui. Nós oramos por cada pessoa presente aqui nesta manhã, que Teu Espírito Santo conceda graça e misericórdia a cada uma delas, de acordo com a necessidade, impartindo a Tua palavra de acordo com o que cada uma precisa, porque Tu és o nosso Deus e conheces o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Tiago escreveu essa carta com basicamente dois objetivos em mente. A gente tem que lembrar que os apóstolos, eles não tinham tempo como a gente tem para sentar em frente do laptop e perguntar assim, né, olhar e aparecer na tela: o que é que você está sentindo? Né? O que é que você está pensando? Aí a gente vai e escreve alguma coisa. Não. Os apóstolos eram pessoas extremamente ocupadas. Eles estavam sempre correndo de um lugar para o outro, atendendo às demandas das igrejas, plantando novos trabalhos, em uma vida de oração, em comunhão com Deus. Então, quando eles sentavam para escrever alguma coisa, era em resposta às demandas das igrejas. Ou seja, a gente pode até tirar um princípio daqui, de que todo o Novo Testamento ele foi escrito on demand. É uma expressão que significa debaixo de demanda, ou por causa da demanda. Se as cartas, os evangelhos, eles existem, o livro de Atos, o livro de Apocalipse existem exatamente porque houve demandas dentro da igreja que estava começando, e os apóstolos não eram onipresentes, eles não podiam estar em todo lugar, eles eram em número limitado, e então eles atendiam a essas necessidades escrevendo cartas, ou então
gente que estava associada aos apóstolos, dentro do círculo apostólico, também escreviam no trabalho de pastorear aquelas igrejas que estavam crescendo e se multiplicando no primeiro século. Havia muitos problemas que demandavam atenção dos apóstolos e dos seus associados, e eles nem sempre podiam atendê-las presencialmente, por isso eles utilizavam o recurso da época, que era escrever cartas. E essas cartas, então, elas eram recebidas pelas igrejas, eram lidas com a autoridade apostólica, reconhecidas como palavra de Deus e valia como orientação de Deus para todas aquelas comunidades. Essa carta aqui, em particular, não foi escrita por um apóstolo, mas por alguém muito próximo dos apóstolos e que transitava no círculo apostólico. Eu estou falando de Tiago, que é o irmão de Jesus, um dos irmãos de Jesus. Se você quiser ver a relação dos irmãos de Jesus, você tem lá em Marcos, se a memória não me falha agora, capítulo 6, exatamente. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Então Jesus tinha pelo menos 4 irmãos, meio irmãos, porque Jesus era filho de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Esses outros eram filhos de Maria e José. Então, Tiago, José, Judas e Simão. E ainda diz aqui, e não vivem entre nós as suas irmãs? Então, além dos 4 irmãos, tinha ainda as irmãs. Então, esse Tiago, que é o primeiro mencionado aqui na lista, é o autor dessa carta. Durante o tempo em que Jesus esteve entre eles, ministrando e vivo, a própria família de Jesus não acreditava nele. E Tiago, Judas, Silas, todos esses aqui, as irmãs, não viam o irmão mais velho como sendo filho de Deus e o Messias. Mas quando, após o dia de Pentecostes, como relata o livro de Atos, na igreja de Jerusalém, Tiago já aparece como sendo líder da igreja de Jerusalém. E Judas, que é também um dos irmãos de Jesus, é o que escreveu o livro de Judas, que está na Bíblia. Não foi Iscariotes, não é? Quando às vezes a gente diz assim, vamos abrir a Bíblia no livro de Judas, eu só vejo o pessoal olhando um para o outro assim, né? Ué, Judas escreveu um livro? Não, gente, não é o Iscariotes, é o Judas, que é irmão de Jesus, meio irmão de Jesus, juntamente com Tiago. Bom, mas como eu dizia, Tiago se tornou o líder da igreja em Jerusalém. Era respeitado, querido, amado, homem de grande respeito por todos, de grande autoridade. E como ele não podia estar presente em todas as igrejas de judeus que estavam crescendo no Império Romano, ele resolveu escrever essa carta com o objetivo de corrigir 2 problemas que ele sabia que existiam naquela comunidade de judeus a quem ele escreve. Os destinatários da carta são nomeados no verso 1 simplesmente como as 12 tribos que se encontram na dispersão. É uma maneira figurada de chamar a igreja composta de judeus convertidos que estavam espalhados por todo lugar. Dispersão era o nome que se dava a qualquer região que não fosse a Palestina. Para o judeu, a terra deles era a Palestina. Quem não estava na Palestina estava na dispersão, ou seja, naquela região, todas as demais regiões do Império Romano, por onde os judeus se encontravam dispersos, o povo de Deus estava disperso. Tiago então escreve para os judeus que moravam fora da Palestina e que haviam se convertido a Jesus Cristo. 2 problemas que ele quer resolver com a carta. Primeiro, é ajudar aqueles judeus cristãos a enfrentar as perseguições que eles estavam passando. E essas perseguições, a essa altura, não era ainda o Império Romano. Essa carta é escrita, é uma das primeiras cartas do Novo Testamento que foi escrita. Ela deve ter sido escrita em meados da década de 40. Tem gente que, de 50, tem gente que põe até no início da década de 50. Acha que é mais antiga do que a própria carta aos Gálatas ou a primeira aos Tessalonicenses, que são as 2 outras concorrentes, a qual é a primeira que foi escrita, não é? Então alguns acham que Tiago está logo no comecinho.
Então, se foi assim, a perseguição não tinha sido ainda dos romanos, porque os romanos só começam a perseguir os cristãos a partir do ano 64, quando Nero assume o poder. Quando Nero, que já estava no poder desde o início da década de 60, ele culpa os cristãos pelo incêndio de Roma. E é nessa primeira perseguição de Nero que Paulo vai morrer lá em Roma, Pedro também vai morrer lá em Roma, e milhares de cristãos também. Mas a perseguição aqui era feita pelos próprios judeus, os contemporâneos. Por quê? Porque eles não acreditavam, não aceitavam que judeus pudessem se converter a Jesus Cristo. Daí essa perseguição tão grande. Tiago quer ajudar esses judeus convertidos a enfrentar a perseguição promovida pelos seus contemporâneos da forma correta. Como enfrentar as tribulações? Esse é o tema do capítulo 1. Ele diz: vocês tenham por motivo de toda alegria, passarem por toda provação, peçam sabedoria a Deus para que vocês possam enfrentar tudo isso. Lembre que as condições humanas são transitórias, faça a diferença entre provação e tentação, porque Deus não tenta, Deus prova, mas Deus não tenta ninguém, e do céu vem toda coisa boa, e vocês sejam prontos para ouvir e tardios para falar. E aí tem várias outras passagens na carta onde Tiago anima os cristãos, ajuda os cristãos. Está alguém sofrendo? Faça a oração. No capítulo 5, Tiago condena aqueles ricos poderosos que estavam levando os crentes para os tribunais, que eram os judeus, né? Que estavam fazendo isso com seus próprios irmãos. Então, esse é o primeiro objetivo da carta. Mas tem um outro que caminhava junto com isso. Era a falta de coerência daqueles judeus em relacionar, a falta de capacidade, resultando em incoerência, de relacionar a fé com a vida diária. De alguma forma, aqueles cristãos haviam compreendido ou chegado à conclusão de que para ser salvo bastava um assentimento intelectual, você concordar com a mensagem que os apóstolos estavam pregando. Não é difícil entender isso. O apóstolo Paulo foi quem evangelizou toda aquela região, a dispersão. Paulo é o apóstolo da dispersão, ele prega entre os judeus e gentios fora da Palestina. E a mensagem do apóstolo Paulo sempre foi: o homem é justificado pela fé sem as obras. Não por obras, para que ninguém se glorie. Essa era a mensagem de Paulo em todo lugar. Deus nos perdoa, Deus nos recebe gratuitamente, não é pelo que nós fazemos, não é pelo que nós merecemos, não é pelas nossas atitudes, não é pelo nosso comportamento, mas Deus nos aceita mediante a fé em Jesus Cristo. Facilmente, uma pessoa poderia chegar a uma conclusão errada do tipo assim: ora, se eu sou salvo pela fé e não por obras, significa que se eu tenho fé, não importa de que maneira eu viva, eu vou ser salvo, porque o que salva é a fé e não o comportamento. O que salva é aquilo que eu creio e não a maneira como eu vivo. Então, essa é uma conclusão a qual as pessoas poderiam chegar ao ouvirem a doutrina que Paulo pregava, ou os demais apóstolos pregavam, da justificação pela fé somente, só que era uma conclusão errada, não é? Era uma conclusão errada. Eles não estavam entendendo o que é que fé significa e muito menos quais são os efeitos dela e o que é que a salvação realmente produz. Tiago, então, detecta esse problema naquela comunidade, que havia muita intelectualidade, né? Era muito racional a fé, mas não havia atitude e obras correspondentes. Aqui eu me lembro de uma vez, talvez Tiago até podia ter mandado para eles um folhetinho evangelístico que uma vez eu vi, dizendo assim: o homem que errou o céu por 20 centímetros. Não chama a atenção? Né? O homem que errou o céu por 20 centímetros. E eu, curioso, né, abri para ler 20 centímetros é a distância da cabeça para o coração, né? Então ele errou o céu por 20 centímetros porque o evangelho estava aqui, mas não estava aqui. Então errou a porta do céu, e a gente sabe para onde ele foi se errou a porta do céu, né? Então Tiago provavelmente poderia ter mandado esse folhetinho para aquela comunidade, porque era o problema. Veja só, no capítulo 1,
Ainda, depois de falar sobre como eles deveriam suportar as provações, Tiago diz assim, no verso 22, tornem-se praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornem-se praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes. Eu entendo por que é que Tiago disse isso. Pense comigo. Quando os judeus que estavam lá na Palestina, eles prestavam culto a Deus indo para o templo, não é verdade? Eles iam para o templo, ali eles ofereciam sacrifícios, ali o sacerdote intercedia por ele, mas o judeu que morava na dispersão, onde não tinha templo, o que é que substituía o templo na dispersão? A sinagoga. A sinagoga era o local onde os judeus se reuniam todo sábado para ouvir a lei de Moisés. E aí, ouvir a lei de Moisés passou a significar quase que a mesma coisa de oferecer sacrifício no templo. Então, os judeus da dispersão consideravam ouvir a lei como sendo um ato equivalente a apresentar a Deus sacrifícios de animais pela sua culpa. Por isso, para o judeu da dispersão, ir para a sinagoga, sentar lá e ouvir a lei de Deus, para ele isso era tudo que Deus requeria da pessoa, ouvir a lei de Deus. Por isso Tiago diz, meus irmãos, vocês têm que se tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque senão vocês estão se enganando a vocês mesmos, pensando que tudo que Deus requer de nós é que vocês nos sábados vão lá nas sinagogas escutar a lei. Modernamente Tiago diria, vocês não pensem que só vir à igreja no domingo, ouvir sermões de manhã, de tarde e de noite, isso vai salvar vocês, não vai. Vocês têm que se tornar praticantes daquilo que vocês escutam. Não é o ouvir, mas é o praticar a palavra de Deus que vai salvar vocês. Então, esse era o problema. Tiago, no capítulo 2, na primeira parte do capítulo 2, ele corrige uma deficiência, né? Porque uma vez que a gente tem uma concepção errada, uma doutrina errada, ela vai influenciar a nossa prática. Sem dúvida, se você crê num erro ou crê numa coisa errada, já que tudo que a gente faz é com base nas perguntas o que, por quê, na base da escolha, o que é o melhor, o que não é. Então, se você tem um sistema deficiente de referência, isso vai levar você a decisões erradas e comportamento errado. E não deu outra. Aqui no capítulo 2, Tiago, logo na primeira parte do capítulo, ele corrige aqueles irmãos pela acepção de pessoas. Eles professavam fé no Senhor Jesus, aquele que desceu da glória e se humilhou e se tornou pobre e andou entre nós, mas ao mesmo tempo eles valorizavam os ricos e desvalorizavam os pobres. Quando o pobre chegava na igreja, né, que ia se sentar, o diácono dizia, via o cara mal vestido e tudo mais, o diácono dizia, não, lá na frente não, porque é o pessoal mais rico. Você senta aqui no chão, fica aqui, né, de repente, né, fica sentadinho aqui. Aí quando chegava alguém, paletó e gravata, bem vestido, né, depois de ter estacionado a Mercedes dele, o diácono, meu irmão, tem um lugar especial para o senhor lá na frente da igreja e tal. Era isso que estava acontecendo. Por que que isso é incoerente? Porque eles diziam, veja o início do capítulo 2, verso 1, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. É uma contradição. Você diz que crê naquele que, sendo rico, se fez pobre, e agora você trata mal o pobre e valoriza o rico. Era uma inconsistência que acontecia na igreja, não é, que Tiago chama de acepção de pessoas. E aí, agora, na segunda parte do capítulo 2, ele entra na questão. Eu fiz todo esse preparatório, não é, para chegar na nossa parte, porque eu tenho que ocupar 50 minutos. Então, vocês me perdoem, né, mas eu tenho que dar pelo menos 50 e poucos minutos para justificar uma classe única. Mas ajuda a gente, né, quando tem o quadro maior, a gente entender o menor. Aliás, essa é uma boa regra, né? Eu estava... a gente, de vez em quando, encontra pessoas que baseiam atitudes ou práticas num versículo só. E quando a gente ouve, vê aquilo, diz, minha irmã ou meu irmão, isso aqui não está correto. Quer ver? Vamos dar uma lida no contexto aqui.
Então, mais recentemente, né, eu vi isso com um parente meu, muito querido, que disse assim: eu vi aquele vídeo que você colocou na internet sobre suicídio, dizendo que o suicídio não é o pecado imperdoável e tudo mais, mas olha aqui o que é que a Bíblia diz. Queria que você me respondesse: quem destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Eu disse: meu irmão, você já deu uma olhada no contexto? O que é o templo do Espírito Santo aí? Não é o corpo, não. É a igreja. Paulo está falando da unidade da igreja. Se você quebra a unidade da igreja, você se torna alguém divisivo, que parte a igreja, Deus vai destruir você. Ele não está falando do corpo, mas ele estava bravo comigo, né? E usando esse versículo, que ele achava que era isso aí. Era só ter lido o contexto, e ele veria que não era o caso. Então, por isso, a importância de uma abordagem geral. Bom, então vamos lá. Tiago, do verso 14 até o verso 26, ele agora trata da questão diretamente, questionando aquela igreja, aqueles irmãos, a respeito da declaração de fé deles, da fé que eles professavam e que não era acompanhada das ações correspondentes. Está aí, do verso 14 até o verso 26. No verso 14, Tiago define o problema, não é? Ele estabelece o problema. Depois de 15 até 25, ele dá 4 argumentos para provar o ponto dele de que fé sem obras é morta. E no verso 26 ele conclui. Então é isso que nós temos diante de nós e vamos sem demora. Verso 14, então, Tiago diz qual é o problema que ele vai tratar. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Todo o ensino do Novo Testamento, inclusive do ensino de Tiago, o ensino de Paulo, de Pedro, de João, dos apóstolos, o próprio ensino do Senhor Jesus Cristo, é que nós somos salvos pela fé no Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo tem sido usado como sendo o sumário da Bíblia, e de fato, essa é a mensagem central. Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que salva, ou Deus nos salva mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, mediante a fé no seu Filho, que na cruz morreu pelos nossos pecados. É pela fé que nós recebemos o perdão que Deus nos oferece. A pergunta que Tiago está fazendo aqui é que se essa fé que nós professamos, essa fé que nós declaramos, do tipo assim: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, creio que Ele morreu pelos meus pecados, creio que Ele ressuscitou ao terceiro dia, creio que Ele subiu aos céus, creio que Ele está à direita de Deus, que intercede por mim, que virá para julgar os vivos e os mortos e tudo mais. Essa declaração de fé em Jesus Cristo, se ela não for seguida de ações e de atitudes que comprovem que ela é verdadeira, será que o mero declarar-se cristão, ou o mero dizer que tem fé, isso salva a pessoa? O que Tiago está combatendo aqui não é a fé em si, mas o dizer que tem fé, proclamar-se, declarar-se, professar-se cristão. É isso que ele está combatendo aqui, e é esse tipo de declaração que não é acompanhada de atitudes que comprovem. Como ele disse: qual é o proveito de alguém dizer que tem fé? Qual é o proveito de você vir aqui na igreja, na hora de ser batizado, na hora de fazer a profissão de fé, responder todas aquelas perguntas do pastor? Você crê na Bíblia? Creio. Crê em Jesus? Creio. Crê no Espírito Santo? Creio. Confessa que é pecador? Confesso. Recebe Jesus como Salvador? Recebo. De que adianta você publicamente confessar a sua fé, declarar em todo lugar que você é cristão, ser conhecido como evangélico, mas você não tem ações, atitudes, obras que acompanham isso e que mostram que essa declaração é verdadeira? Será que essa fé que você diz que tem realmente pode salvar você? Isso aqui é uma pergunta retórica. Vocês sabem o que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que a gente faz, mas que a gente já sabe a resposta, né? A gente faz para ajudar no argumento. E Tiago já sabe a resposta dessa pergunta. Qual é a resposta dessa pergunta? Não.
Não é? Qual o proveito de alguém dizer que tem fé, mas não tem obras? Resposta: não tem proveito nenhum. Será que essa fé pode salvá-lo? Resposta: não. Tiago, então, aqui ele estabelece o seu ponto. Fé que não é seguida de obras, ela é inútil, ela não é proveitosa, ela não atinge o objetivo que é a salvação do pecador. E aí ele tem 4 argumentos aqui. O primeiro argumento, está aí do verso 15 até o verso 17, é tirado de uma situação que era perfeitamente possível naquela época. Você encontrar um irmão ou uma irmã, estou no verso 15, carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano. Então, essa era uma situação perfeitamente possível de acontecer naqueles dias, muito mais do que hoje. Você encontrar um irmão que diariamente padecia fome, ele sentia falta do alimento cotidiano, ou seja, do alimento diário, ele não tinha condições suficientes para se sustentar, sua mulher e sua família. Você encontra esse irmão e ele ainda está, ele diz ainda que está carecido de roupa, está com a roupinha gasta, a roupinha rasgada, e isso no clima da Palestina naquela época, a vestimenta era outra, o manto que durante o dia servia para proteger do sol, de noite servia para proteger do frio, Então, era uma situação perfeitamente possível de se encontrar naqueles dias, menos aqui, naturalmente, que a gente não sabe o que é frio, né? Aqui. Mas era fácil encontrar isso lá, você encontrar pessoas passando fome e passando necessidade. Aí Tiago pergunta, a situação que Tiago pede para você imaginar é essa: você vai andando, encontra aquele casal de irmãos, né, com frio e com fome. Aí você diz: oh, irmãos, que o calor de Deus ilumine o vosso coração, que o maná do alto satisfaça a sua fome e farte as suas necessidades. Vão em paz, se aqueçam com a palavra de Deus no coração de vocês. E você não mete a mão no bolso para tirar 10 conto para comprar um sanduíche para a pessoa. Tiago pergunta: qual o proveito dessas palavras? Resposta: nenhum. Tem proveito nenhum. Qual é o proveito se você não der para ele uma roupa? Se você não fizer alguma coisa para mitigar a situação de carência daquela pessoa? Da mesma forma, Tiago diz, verso 17, a fé, se não tiver obras, por si só está morta, como aquela oração sua, ou como aquela declaração sua: vá em paz, se aqueça e se alimente e fique farto. Fé sem obras, ela é tão morta, tão vazia, tão oca, como essas declarações aparentemente piedosas, que não são seguidas de ações concretas e que mostram que de fato é uma fé verdadeira. Uma parte do trabalho pastoral que sempre entristece a gente é a cerimônia fúnebre. Quando nós vamos junto com a família, nós nos reunimos, não é? Geralmente na igreja, vem o caixão, é colocado, e com a família, amigos e familiares, e pessoas que eram do conhecimento, a gente agradece a Deus pela vida da pessoa, e aí então vamos partir para sepultar aquela pessoa. E quantas vezes eu vi esse quadro, não é? Da pessoa que morreu, às vezes uma mulher jovem ainda, de câncer, acometida de câncer, o marido chorando, né? Chorando, às vezes as lágrimas dele caindo sobre o rosto dela, a filhinha, né, acariciando: mamãe, mamãe. Ela não vê, não ouve, não sente, ela não sente absolutamente nada, ela está morta, ela não reage. Assim é a fé. Fé sem obras, ela é um cadáver, por mais bonito e enfeitado que seja, por mais belo que possa parecer aos homens, por mais piedoso que possa parecer aos homens, se não for acompanhada de atitude, de ação, ela é tão morta quanto aquele cadáver enfeitado e bonito que está naquele caixão. Tão morta como essas declarações: vá em paz e se farte, e você não faz absolutamente nada para ajudar aquela pessoa. Esse é o primeiro argumento de Tiago. Tá bom.
A fé é inútil se ela não for acompanhada de ações. Aqui você percebe que Tiago define obras, a princípio, como sendo caridade, ou se ajudar o necessitado. Segundo ponto de Tiago está no verso 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Essa é uma passagem difícil de interpretar. A grande dificuldade aqui é interpretar o alguém. Quem é o alguém aqui que está dizendo tu tens fé e eu tenho obras? Só pode ser alguém que está do lado de Tiago. Só pode ser alguém que está do lado de Tiago. Então vamos imaginar que seja o próprio Tiago que esteja dizendo isso aqui, e aí o versículo vai fazer mais sentido. O que Tiago está fazendo aqui é uma diatribe. Diatribe é um recurso que é usado na escrita, ou mesmo na oralidade, em que você imagina uma briga com alguém. Você está numa discussão, né? Você está numa discussão, ou está tentando convencer alguém, aí de repente você se vira para um adversário imaginário e começa a discutir com ele. E na hora, todo mundo fica prestando atenção. Quem é que não gosta de MMA? Não é? Então, Tiago começa uma briga na frente da igreja. Tu dirás... Não, alguém vai te dizer, homem. Ele está aqui imaginando aquele judeu que achava que ir para a igreja, ouvir o sermão e acreditar naquilo tudo era suficiente para salvá-lo. Tiago vira para ele e diz assim: você diz que você tem fé, mas eu tenho obras. Então eu faço um desafio para você agora. Me mostre essa sua fé sem obras, e eu com as obras vou mostrar a minha fé. Tiago desafia o cidadão na frente da audiência. Aí todo mundo já fica, né? Opa, briga, quem é que vai ganhar? Né? Aposta aqui, vão apostando, tal. Chama-se diatribe isso. E Tiago então começa um diálogo, né? Uma briga com um opositor imaginário para tornar o seu ponto vívido. E o desafio que ele lança é esse aqui. É possível alguém mostrar que tem fé, a não ser através das ações e das obras? Tiago considera insuficiente você chegar na frente da igreja e dizer: eu creio, eu creio, eu creio. Tiago diz: não, isso não é suficiente. Isso tem que ser acompanhado por atitudes e ações. Por isso que nós não devemos nos apressar a receber como membros da igreja e batizar pessoas sem que antes elas tenham tido tempo para demonstrar pelas suas atitudes e mudanças de comportamento que a declaração de fé delas é verdadeira. O que acontece às vezes? Uma pessoa vem para a igreja, se anima, diz que quer ser crente, a gente vai, né, especialmente jogador de futebol, artista de cinema, artista da Rede Globo e tal, recebe na igreja, na semana seguinte ele já está dando testemunho na igreja. Pega o microfone, a gente entrega: fulano de tal, grande artista, grande jogador de futebol, grande político, grande jogador de beisebol, que não tem no Brasil, tal, tal. É a pessoa importante, aí todo mundo fica entusiasmado e tal. Como é que eu vou saber que a fé é verdadeira? Só tem uma maneira de provar isso: através das obras. Eu estou olhando aqui para vocês e eu não consigo ver fé no coração de vocês, porque só Deus consegue ver a fé no coração. Então, o que é que eu posso ver em você que vai me garantir que você é crente de fato? São as suas atitudes. Como é que você relaciona-se com sua mulher, com o seu marido, com seus filhos? Como é que você é no seu trabalho? Como é que você se relaciona com as outras pessoas? Como é que você lida com o seu dinheiro? Como é que você lida com o seu tempo, seu comportamento lá no trampo? Então, é isso que vai me mostrar, me convencer. Essa é a única maneira diante dos homens de você mostrar que você tem fé, é através das ações e das obras. Esse é o desafio de Tiago, dizendo: mostre essa sua fé sem obras. E Tiago sabe que a pessoa não vai conseguir mostrar. E Tiago diz: eu com as minhas obras vou mostrar a você que eu tenho fé. Não se trata aqui de querer se amostrar, né, ou provar qualquer coisa. O que Tiago está querendo combater é aquela ideia errada de que o cristianismo é simplesmente uma questão, são doutrinas e pontos que a gente guarda na cabeça e que não tem qualquer relação com aquilo que eu faço, ou aquilo que eu acredito, ou aquilo que eu escolho, ou a maneira como eu vivo. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto de Tiago está no verso 19. Terceiro argumento dele: crês tu que Deus é um só? Fazes bem,
até os demônios creem e tremem. Ele está brigando com o cara ainda, tá? Não vamos esquecer, né? Agora é o segundo round, né? O primeiro round foi o verso 18, o segundo round agora é o verso 19. E aqui Tiago faz uma pergunta para aquele judeu cristão, né? Que pensava daquela maneira errada. Tu crês que Deus é um só? A resposta do homem naturalmente seria: claro que eu creio, Tiago. Essa expressão, no original grego, a frase é essa: tu crês que Deus é um? Crês que Deus é um? Isso aqui é o que a gente chama de o Shema. O Shema é a declaração que está lá em Deuteronômio 6, verso 4, que era a declaração principal do judeu. Quando Moisés disse aos judeus: ouve Israel, Shema Israel, Shema porque é o início da frase em hebraico, né? Shema Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, por isso amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e por aí vai. Então, todo judeu tinha essa declaração: só há um Deus, o Deus de Israel. O nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Quando ele virava cristão, ele acrescentava: e Jesus Cristo é o seu Filho. E Jesus Cristo é o Messias que ele prometeu. Então, a declaração básica do judeu cristão era: só há um Deus, que é o Deus de Israel. E o Salvador do mundo é Jesus Cristo, o Messias, o seu Filho que ele enviou para o mundo. Tiago pergunta para o judeu: você crê nisso? Aí o judeu diz: claro que eu creio, Tiago. Aí Tiago disse: você faz muito bem, porque é a verdade, só tem um Deus mesmo, que é o Deus Criador dos céus e da terra, que se revelou à nação de Israel e que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os outros deuses, como os deuses pagãos, os deuses inventados pelos homens, eles são fruto da criatividade pecaminosa do homem sem Deus, eles não são nada. Faz muito bem em dizer que só há um Deus, que é esse Deus que é o Pai de Jesus Cristo. Agora, Tiago diz: mas só isso não é suficiente, porque os demônios também sabem disso. Isso é conhecimento público. O diabo também sabe que só há um Deus e que Jesus Cristo é o Filho dele. E a gente lendo a Bíblia, a gente vê que Tiago está coberto de razão. Toda vez que Jesus encontrava um endemoniado, quase sempre, né? Que o endemoniado tinha oportunidade de falar, que às vezes Jesus não dava microfone para ele, ao contrário de alguns irmãos nossos, né? Jesus não dava microfone para demônio, né? Mas quando acontecia, né? Os demônios diziam: tu és o Filho de Deus. Várias vezes nos evangelhos nós encontramos os demônios fazendo essa declaração: tu és o Filho de Deus. Que é a mesma declaração que as pessoas fazem na igreja quando querem ser conhecidos como cristãos, batizados e aceitos como membros. Eu sei que há um só Deus e que Jesus Cristo é o Salvador. Os demônios fizeram a mesma declaração nos evangelhos, só que com uma vantagem: eles tremem. Ou seja, eles sabem o que é que significa que só há um Deus e que Jesus Cristo é o seu Filho. Significa que esse Deus um dia vai trazer a julgamento toda a obra, e que esse Deus tem o poder de salvar e de condenar, e que, portanto, eu tenho que viver de maneira digna diante desse Deus, eu tenho que tremer diante dele, temê-lo, obedecê-lo e servi-lo. Nesse ponto, o demônio está na sua frente para entrar no céu. Sabe aquela fileira para entrar? A senha do demônio está na frente da sua, para entrar no céu, se é que demônio vai para o céu, né? Eu tinha que dizer isso porque com certeza alguém vai sair daqui dizendo: pastor Augusto disse que o diabo vai para o céu. Então eu não estou dizendo que o diabo vai para o céu, né? Estou usando uma brincadeira aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo. Então, se o diabo fosse para o céu, ele estava na frente de muita gente que se confessa cristão, porque o diabo treme diante de Deus. Quer um exemplo? Jesus em Gadara, do outro lado do mar da Galileia, encontra 2 endemoniados. Os demônios, quando vem Jesus, diz: vieste atormentar-nos antes do tempo, sabemos quem és, tu és o Filho de Deus.
Porque os demônios sabiam que no fim dos tempos, Jesus Cristo, Filho de Deus, a quem foi confiado não só a salvação, mas também o julgamento de todos os homens, haverá de lançar no inferno o diabo e seus anjos. E aí, quando eles viram Jesus ali e reconheceram que ele era o Filho de Deus, disse: chegou a hora, estamos perdidos, é agora que nós vamos para o inferno. E eles disseram: mas tão cedo, o Senhor veio nos atormentar tão cedo, já está na hora, Senhor. Os demônios tremeram na presença de Jesus diante do dia do juízo. E muitos crentes que se declaram cristãos, muita gente que se declara evangélico, não treme. Não treme. Uma vez uma senhora chegou para mim e disse: pastor, eu quero que o senhor fale com meu marido, porque ele está me traindo. Minha irmã, isso é uma declaração pesada. A senhora tem prova? Não. É coisa de mulher, pastor, é intuição. Ok. Chamei o cidadão. Você sabe que com o tempo o pastor ele desenvolve um sistema de detector de mentira, Conversando com as pessoas, depois 35 anos no gabinete pastoral, a gente detecta, tem um sistema de detecção de mentira. O cara pisca o olho, mexe a boca, coça a orelha, tem um tique nervoso, mexe com a mão. Então, a gente sabe que o cara está mentindo. Chamei o cidadão, disse: olha, tua esposa está achando que você está traindo. Pastor, mas nunca. Eu sou fiel à minha esposa, amo a minha mulher, pastor. Nunca traí a minha mulher, nunca fiz isso na minha vida. Ela sempre foi assim, pastor. Na época da mocidade, quando a gente namorava, eu não podia conversar com outras meninas da mocidade, porque ela ficava braba. Era muito ciumenta, não tem nada disso. Amo a minha mulher, o senhor pode ficar tranquilo, não estou traindo minha mulher. Tá bom. Passou no teste. Chamei a mulher. Disse: olha, minha irmã, lamento, mas... lamento não assim, estou feliz que a senhora está errada, Ele não está traindo a senhora. Um mês depois, ela chega para mim com o celular dele, com todas as mensagens de troca de amores, de juras de amor com a amante, Tudo lá. Aí eu chamei o cidadão. Não, pastor, ela de novo? Pastor, nunca traí minha mulher, nada. O cara nem tremia, gente, não batia nada, Não tremia, cara de pau mesmo, safado. Nada mexia na cara dele, nada. Aí quando eu mostrei o celular: pastor. Aí começou: foi um erro, foi tal. Aí deu aquele estalo assim, aí eu disse: só uma pergunta, foi a primeira vez? Aí ele: já que o senhor perguntou. Ele já vinha traindo a mulher há anos, e não foi só uma vez, não. Não foi só uma vez, não. Mas nem tremia, gente, nem tremia. Você crê que Deus é um só? Você faz bem, porque até os demônios creem e tremem. Tremem. A fé verdadeira deveria nos levar a tremer diante de Deus. A essa altura você já percebeu que obras aqui em Tiago, ela tem um significado mais amplo do que simplesmente caridade. Porque no primeiro argumento, obras é caridade. Você ajudar uma pessoa com fome e uma pessoa com frio. No segundo argumento, do verso 18, o conceito de obra já é mais amplo, é um conceito de atitude pela qual você mostra que sua fé é verdadeira, atitudes corretas, boas obras, é mais do que simplesmente caridade mais do que simplesmente caridade. E agora no verso 19, obras têm uma extensão ainda maior, significa uma vida de piedade, de tremer diante de Deus, mas é um temor santo, não é um medo irracional de Deus, mas um temor reverente, amoroso diante desse Deus, que é o meu Salvador, é o meu Pai, mas também é o meu Rei. É isso que obras significa aqui. E nós vamos para o último argumento, terceiro round de Tiago, do verso 20 até o verso 25. O que é que Tiago faz aqui nesses versículos? Ele traz duas histórias do Antigo Testamento para provar o ponto dele, de que a fé sem obras é morta, ela não existe. E ele continua brigando ainda, viu? Olha o verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Aqui no terceiro round, Tiago se vira para ele e diz: você quer uma prova do que eu estou dizendo? De que a fé sem obras, ela
é inoperante? É isso que você está querendo requerer de mim? Porque se Tiago disse, pelas obras eu mostro a fé, o cara deve ter dito, então mostre. E Tiago, vou te dar 2 exemplos do Antigo Testamento. Ele ainda está brigando com o cidadão, né? E já xingou o cara aqui, né? Queres ficar insensato? Ó homem insensato, né? Seu tolo, seu bobo. Você quer uma prova do que eu estou dizendo? Então, vamos agora para a prova. E o primeiro exemplo que ele traz do Antigo Testamento é o exemplo de Abraão. Abraão, pai da fé, pai da nação judaica, o homem a quem Deus levantou e a quem fez promessas, considerado amigo de Deus, um monumento à fé, exemplo para o judeu, adorado, né, pelos judeus, adorado assim, no sentido de muito amado pelos judeus. Esse é o primeiro exemplo que Tiago traz lá do Antigo Testamento para mostrar ao seu opositor de que a fé sem obras é morta e que nós somos justificados por obras e não somente pela fé. Então, o que é que ele diz? Verso 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, qual diz, ora Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. O que Tiago faz aqui é contar a história de Abraão, interpretando a sequência dos acontecimentos. Gênesis 12, Deus aparece a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te darei. De ti farei uma grande nação. De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que promessas gloriosas! Abraão creu em Deus, juntou a mochila, a mala, a família e foi embora, saiu lá de Ur dos Caldeus e foi para Canaã, a terra que Deus lhe tinha prometido. Durante anos Abraão peregrinou ali e a coisa começou a ficar tensa, porque Abraão estava ficando velho, Sara estava ficando velha e era estéril. E Deus tinha prometido que dele, Abraão, viria uma descendência numerosa, muito numerosa, e entre eles viria alguém que seria o Salvador do mundo, em quem todas as nações seriam abençoadas, ou seriam salvas, não é? Que era o Messias. E o tempo estava passando e a coisa estava ficando difícil. Gênesis 15, Deus aparece a Abraão de noite e repete as promessas, todas as promessas. Tua descendência será numerosa, de entre eles virá o Messias. Aí Abraão disse, Senhor, permissão para falar. Senhor, eu estou aqui já há 10 anos, desde que o Senhor me tirou de Ur dos Caldeus, e eu estou ficando velho, cada ano que passa, minha mulher também, e ela é estéril. Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai ser possível? E Deus chamou Abraão e disse, vem cá, deve ter tirado ele da tenda, né? Porque de que outra maneira Abraão poderia ter olhado os céus? Olha para os céus, Abraão, conta as estrelas. Devia ser uma noite linda no Oriente, não é? Céu claro, conta as estrelas. Abraão olhou e Deus disse, assim será a tua descendência. E olha o que é que diz o verso 6 de Gênesis 15. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão creu na palavra de Deus. Abraão creu que dele viria, ainda que não tinha acontecido ainda, mas dele viria o Salvador do mundo, aquele pelo qual o próprio Abraão seria salvo. Abraão creu em Deus, ele creu, e ali ele foi justificado, aquilo foi imputado a ele como justiça. Ali em Gênesis 15, Abraão foi justificado pela fé, aceito por Deus. O tempo passou, nasceu Isaque conforme a promessa, Deus cumpriu a palavra. Gênesis 22, Deus aparece para Abraão e diz, agora eu quero que você mate um menino. Quero que você me ofereça seu filho em sacrifício, esse filho a quem você ama, pelo qual você esperou tanto, o herdeiro das promessas, eu quero que você o ofereça em sacrifício. Abraão, perfeitamente. Dia seguinte de manhã, pega o jumento, coloca a lenha em cima, chama o empregado, pega o facão, pega o cutelo, acorda Isaque, filho, vamos para um passeio. Lá vão para o Monte Moriá, que Deus tinha apontado, ficava vários quilômetros lá de Berseba, que era o local onde Abraão morava.
Na base do monte, Abraão se volta para o empregado e diz: você fica aqui, que eu e o garoto nós vamos adorar a Deus lá em cima e voltaremos, plural, voltaremos. Lá vão os dois subindo. Aí no meio do caminho Isaac olha e diz: pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo o fogo, estou vendo o facão, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Todo mundo sabe qual foi a resposta de Abraão: Deus proverá. Deus proverá, meu filho. Chegou no alto do monte, Abraão arma o altar, pega a lenha, coloca, amarra o seu filho, coloca em cima do altar e levanta o facão para matar o seu filho, quando Deus do céu disse: pode parar, porque agora eu sei que você crê em mim. Agora eu sei que você me teme, porque você não me negou o seu filho. A interpretação de Tiago, verso 22. Veja como a fé operava juntamente com as obras, e foi pelas obras que a fé se consumou. A que obra Tiago está se referindo? Aquele ato de obediência. Abraão creu em Deus, verso 12, capítulo 15 de Gênesis. E no verso 22, essa fé leva Abraão a obedecer a Deus quando Deus demanda o que ele tem de mais precioso. A fé e as obras andam juntas. A fé verdadeira leva à obediência. A fé verdadeira leva ao auto-sacrifício, à negação, a dar a Deus o que nós temos de mais precioso. Você percebe que o conceito de obras aqui já está expandido, não é? Obras não é somente caridade. É por isso que às vezes os protestantes, né, sem entender isso, eles vão para o outro lado, porque caridade é coisa de católico, espírita, eles dizem, né? Ajudar o pobre, o necessitado, fazer sopão, abrigo de idosos e tudo. Aí a gente vai para o outro lado, não quer saber de obras. Mas o conceito de obras na Bíblia é mais do que caridade, dar pão para quem está com fome. Obras na Bíblia são atos de obediência resultante da minha fé em Deus. Porque eu creio em Deus, creio que Ele me amou, me perdoou, me deu seu Filho, eu então vou obedecê-lo, vou fazer o que Ele deseja, vou viver nesse mundo de acordo com o que Ele quer. Veja que obras aqui já é você obedecer, entregar a Deus o que você tem de mais precioso. A conclusão de Tiago no verso 24: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Aqui é importante a gente fazer um esclarecimento para não jogar Tiago contra Paulo, né? Porque Paulo diz que o homem é justificado pela fé sem obras, e aqui Tiago está dizendo que o homem é justificado por obras, mas justificado por obras e não somente pela fé. A solução é evidente, né? Tiago e Paulo estavam escrevendo para audiências distintas. Paulo estava escrevendo para judeus que achavam que guardar as obras da lei, estou pensando em Gálatas e em Romanos. Paulo escreveu esses livros para judeus que pensavam que guardar as obras da lei, especialmente circuncisão, a dieta e o calendário, que eram os 3 marcadores nacionais de identidade do judeu. E o judeu pensava que guardar isso garantia a salvação. Contra esse pano de fundo é que Paulo assevera: a justificação é pela fé sem as obras da lei, ou seja, as obras da lei não estão na base da salvação. Não é através das obras que nós somos salvos, mas mediante a fé em Jesus Cristo. O ambiente de Tiago, a audiência de Tiago já é diferente. É o pessoal que achava que só acreditar em Deus haveria de salvá-los. Aí Tiago diz, né, ele agora vai por outro lado, ele diz: de jeito nenhum, só escutar sermão, dizer que Deus é um só, né, você faz bem em fazer essas coisas, mas isso aí não é suficiente. Você tem que ter obras que demonstrem, que provem que essa fé é verdadeira. Talvez a frase que melhor resuma isso, eu não sei que reformador disse, eu preciso ver, mas um deles disse o seguinte: não através das obras, mas também não sem elas. Não através de obras. Nós não somos salvos através de obras, mas também não sem elas. E aí, quando a gente lembra o que Paulo disse em Efésios 2, a gente vê que os dois, Tiago e Paulo, não estão em contradição. Efésios 2, que é o famoso capítulo da graça, onde tem aquela passagem mais conhecida da Bíblia: pela graça sois
salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí você continua, aí Paulo diz assim, porque somos, logo 2 versículos depois Paulo diz, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Portanto, não através das obras, mas também não sem elas. E aí você junta Paulo e Tiago. Vede, então verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. O segundo exemplo, eu já estou terminando, o segundo exemplo que ele traz do Antigo Testamento é um exemplo surpreendente. A gente fica pensando assim, Tiago tinha tanta gente para mencionar no Antigo Testamento. Ele mencionou Abraão, perfeito. Abraão, conhecido, uma figura ilustre da Bíblia, todo mundo sabia o caso de Abraão, homem respeitado, e Tiago prova, a partir do caso de Abraão, que fé sem obras é morta mesmo, né? Abraão foi justificado por obras ao oferecer ao altar seu filho Isaque e cumpriu o que está dito lá em Gênesis, que ele creu em Deus, foi justificado. Bom, aí você podia pensar, o segundo exemplo poderia bem ser quem? Samuel, Davi, um dos profetas, Daniel. Já pensou Daniel? Não seria um exemplo extraordinário? Aquele homem de fé e obras lá no reino da Babilônia. Quem é que Tiago vai escolher? Uma mulher cananita, prostituta. São 2 personagens completamente diferentes, Abraão e Raabe. Por que Raabe? Não tinha tantos outros exemplos no Antigo Testamento para dizer, por que Raabe? Eu acho que eu tenho uma ideia para explicar isso aí. É porque aí, é como se Tiago dissesse, quer no caso de Abraão, quer no caso de Raabe, não há exceção. Não há exceção. Fé sem obras é morta. Vale para Abraão e vale para Raabe. Vocês sabem como às vezes a tentação da gente é orar assim, Senhor, eu sei que eu estou vivendo uma vida errada, eu sei que eu estou flertando com essa companheira lá de trabalho, né? Mas o Senhor sabe que o meu casamento não está indo bem, eu tenho o direito de ser feliz, o Senhor não podia fazer uma exceção no meu caso? Né? Porque eu tenho o direito de ser feliz, Senhor. E o Senhor sabe que não está bem, a culpa é da minha mulher. O Senhor sabe que a culpa é da minha mulher, né? E o Senhor mesmo disse, né, que o mais importante é o amor. Então, será que o Senhor podia fazer uma exceção, né? Resposta de Deus, não. Abraão, Raabe, os 2 extremos, para dizer que o que vale para um, vale para o outro, e não tem exceção. Não tem exceção. Fé sem obras é morta, quer dizer o seguinte, que se sua vida não é conforme o Evangelho, se você não tem obras que incluem amor ao próximo, obediência a Deus, uma vida de temor e tremor diante dEle, então essa sua fé é falsa, tão falsa como uma nota de R$3. Falsa, e portanto não vai salvar você. O caso de Raabe está no verso 25, todo mundo conhece a história de como aquela meretriz que morava em Jericó, ao receber na sua casa, que devia funcionar como um bordel, lembra que era uma casa que ficava em cima da muralha de Jericó. Como é que a gente sabe disso? Porque os espias disseram, pendura um fio escarlate que desça pela muralha, né? Então era condomínio de luxo morar em cima da muralha. Então ela não era uma mera prostituta, ela devia ser dona do bordel. E os espias foram lá porque é lá que todo mundo sabe de tudo. Quando o pessoal, especialmente em cidade portuária, chega, os soldados chegam, os marinheiros chegam, viajante que sai de negócio chega, né? Onde é que eles vão? Eles vão para Baixo Meretrício. E lá todo mundo conta suas histórias. Todo mundo ouve as histórias.
Raabe sabia de tudo, era a maior informante. E os espias foram lá em Jericó exatamente para conseguir inteligência militar, para saber quais as defesas da cidade, para dizer a Josué, para desfechar o ataque contra a cidade. E quando eles se apresentaram, conversa vai, conversa vem, e eles se apresentaram a Raabe como sendo servos do Deus Altíssimo de Israel. Aí Raabe disse: eu sei, é o Deus que eu creio. Vocês são os primeiros que eu conheço que são servos desse Deus, mas é o Deus que eu creio. Um dia aqui chegou um egípcio dizendo: algumas eras atrás, lá na minha terra, teve um povo que saiu debaixo de grandes sinais e prodígios e maravilhas, humilhou Faraó, e era o tal de Yahvé, esse Deus. E depois chegou outro e disse: olha, eu sou amonita, eu lá no deserto durante 40 anos, o meu povo foi rechaçado por esse Deus Yahvé. Raabe cria em Deus, só que ela nunca tinha encontrado alguém que era discípulo desse Deus. Quando encontrou os soldados, disse: eu creio nesse Deus. E aí chegou a hora dela provar, quando a sirene tocou. É a polícia. O rei de Jericó descobriu que tinha 2 espiões lá. Tinha 2 espiões. E agora o que é que Raabe faz? Como é que ela prova que a sua fé é verdadeira? Ela escondeu os espias com risco da própria vida. Ela mostrou que sua fé era legítima. Todo mundo é ateu até a hora do pitbull pular a cerca, né? Então, na hora que o pitbull bateu na porta de Raabe, estava a hora de mostrar mesmo se a fé era verdadeira. É nessa hora que a gente vê. E ela protegeu com risco de vida os espias e o mandou por outro caminho. Por isso que ela entra aqui nessa demonstração de Tiago. Você quer saber, homem insensato, que realmente a fé sem obras é morta? Eu vou lhe dar 2 exemplos: Abraão e Raabe, para calar sua boca, para você ver que não tem exceção. É assim que funciona, o Evangelho. Conclusão, verso 26. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu quero concluir essa palavra nessa manhã, em primeiro lugar, dizendo que considero esse tipo de mensagem como extremamente necessária para os evangélicos do dia de hoje, particularmente os evangélicos reformados como nós. Porque de tanto a gente dizer sola fide, sola gratia, a gente pode esquecer que a fé e a graça, elas andam juntas com as nossas obras. Elas andam juntas com o nosso comportamento, com nossa atitude, nossa maneira de ser e nossa maneira de viver. Às vezes os reformados são acusados de serem intelectuais, áridos e frios, desconectados dos problemas sociais e da miséria das pessoas que estão ao seu redor. E às vezes, infelizmente, essa crítica é verdadeira. Mas toda vez que reformados fazem esse tipo de erro, eles estão indo contra o ensino da Escritura Sagrada. Nós sabemos que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, mas é uma graça que me livra do pecado, me capacita a produzir boas obras. É uma fé que me impulsiona a obedecer. São 2 lados da mesma moeda. 2 lados da mesma moeda. Da mesma forma que só obras sem fé não salva, só a fé sem obras também não. E eu digo isso porque pode acontecer com o tempo. O que é comum acontecer? As pessoas frequentam a igreja, nascem na igreja, no ambiente evangélico, vão para a escola dominical desde crianças, elas vão crescendo ali e elas acabam pensando que esse estilo de vida evangélico, de domingo ir para a igreja, durante a semana ir para uma reunião e tudo mais, que isso é o que Deus requer de nós, e se isso nós fizermos, nós estamos de bem com Deus. Não, gente, é 20 centímetros, tem que mexer no coração, tem que transformar a minha vida, eu tenho que ter atitudes que comprovam isso. É claro que eu não vou fazer obras para me salvar, porque isso não vai salvar você, fazer obras para se salvar, mas elas são expressão da salvação, elas são expressão da fé verdadeira. E eu queria que nessa manhã você se examinasse à luz da palavra, do que você ouviu aqui hoje.
Como está a sua vida diante de Deus? Se Tiago fizesse esse desafio a você, me mostre a sua fé pelas suas obras. Quais são? Mostre, me dê prova, me dê evidência de que sua fé é verdadeira. Vamos. Se Tiago fizesse isso cara a cara com você hoje, que resposta você daria para ele? O que é que você poderia mostrar para ele e dizer para ele que vai identificar a sua fé como legítima? Que Deus nos ajude, irmãos, para que não haja entre nós gente iludida e enganada com relação à salvação, mas crentes verdadeiros. As nossas boas obras, por melhores que sejam, elas sempre serão marcadas pela nossa imperfeição, mas elas estão lá. Mesmo imperfeitas, mesmo parciais, mesmo limitadas, mesmo intermitentes, mesmo que não sejam constantes, mas elas estão lá, elas sempre acompanham a fé. Que isso seja verdade a nosso respeito e também a seu respeito, especialmente nessa manhã. Vamos orar. Por favor, Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos para que nós nos vejamos diante da Tua santidade, diante da pureza do Teu Evangelho. Senhor, nós Te damos graças porque Teu Filho morreu naquela cruz pelos nossos pecados, que Ele deu Sua vida por nós. Te damos graças porque somos justificados pela fé, sem as obras. Mas Te damos graças também porque esta fé produz obras que justificam a nossa salvação. Ó Deus, nós pedimos que essa igreja seja visitada poderosamente pelo Teu Espírito Santo, num reavivamento de conversão, quebrantamento, mudança de vida. Nós oramos pelos nossos filhos, que crescem acostumados à Tua palavra, criando às vezes resistência, bloqueios mentais. Nós pedimos que sejam desfeitos em nome de Jesus, para que a palavra possa alcançar o coração deles. Converte os nossos filhos a Ti e perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém.